Tudo bom, pessoal? Beleza? Estamos iniciando o 8º módulo da Escola de Princípios. Já vamos caminhando para o final dela, né? Que maravilha, mesmo com essas aulas em vídeo, nós temos conseguido cumprir o papel de seguir falando sobre a Palavra de Deus, ensinando, nos aperfeiçoando, conhecendo a história da igreja e várias outras coisas. Esse módulo, por formação minha, por interesse meu, é um dos módulos que eu mais gosto de falar sobre ele, né? Lá na Escola Teológica eu tenho módulos sobre a história da igreja, sobre a história dos judeus, eu tenho alguns módulos históricos, vamos dizer assim, e é uma formação que eu gosto muito. Esse módulo, o oitavo módulo da escola, nessa primeira aula de hoje, é sobre a história da igreja, falando sobre a igreja primitiva. Hoje nós temos um conceito de igreja, né? Igreja é o lugar onde nós vamos nos reunir, é o lugar onde nós fizemos a comunhão, é o lugar onde nós vamos escutar a pregação do pastor, é o lugar onde nós vamos escutar de Deus, é o lugar onde nós vamos lá orar, é o lugar onde nós vamos lá ter uma concentração, uma ligação com Deus. Esse é o conceito de igreja que nós temos. Mas nós temos numa época em que a igreja existe, que a igreja está ali. A igreja é um templo, muitas vezes, ela é um lugar para você ir, você está vendo ela, né? A igreja primitiva, ela não funcionava assim, ela não começou assim. Isso aí aconteceu com um período de tempo, um período de trabalho dos primeiros convertidos cristãos aí depois da morte de Jesus, né? A igreja ela tem uma história peculiar, vamos dizer assim. A primeira vez que se fala o nome de igreja é Jesus que fala. Então a igreja ela é instituída por Jesus, ela não foi instituída por homens simplesmente, né? Nós existíamos com algo parecido com uma igreja que era o tabernáculo, que se fala muito lá no Velho Testamento, se fala muito na época de Jesus, que Jesus foi ao tabernáculo, enfim, se falava muito sobre isso. Mas o tabernáculo não tinha um conceito de igreja como nós temos. As pessoas iam lá olhar, escutar a palavra de Deus, muitas vezes lida, né? Muitas vezes por profetas que iam até o tabernáculo falar, iam lá entregar as suas ofertas a Deus. O tabernáculo era um conceito um pouco diferente de igreja. E Deus vem e põe um conceito de igreja através de Jesus. Jesus fala assim, que ele formaria uma igreja, que ele instituiria uma igreja na terra. Qual que era o conceito de Jesus de igreja? Qual que era o conceito? Vocês conseguem pensar no conceito que Jesus tinha para a igreja, se é isso que nós temos hoje, se é um templo, se é um lugar de reunião? Quando Jesus veio falar sobre igreja, ele não falou sobre isso. Ele não falou, eu vou instituir, vou construir 4 paredes para vocês se reunirem. Ele falou em igreja como o corpo que ele estava formando de pessoas que estavam crendo na palavra que ele estava trazendo. Estavam crendo no Evangelho, estavam aceitando ele como Senhor e Salvador. Ele falava de igreja como a comunhão das pessoas que estariam sendo salvas nesta terra. Olha que conceito muito mais rico que é quando veio lá na igreja primitiva através de Jesus. Um conceito rico de dizer assim, que todas as pessoas que criam em Cristo, que acreditavam, que estavam aceitando a palavra de Deus, que Ele era o Messias sobre a terra, iam ser um só corpo. E a cabeça desse corpo ia ser Cristo. A cabeça, aquela que dominava o corpo, aquela que direcionava o corpo, ia ser Cristo. Olha que maravilha o conceito da igreja primitiva. É algo muito fantástico e muito profundo. No começo da igreja, depois que Cristo ascendeu aos céus, começou a reunião entre os apóstolos para definir o que nós vamos fazer. Qual que é o caminho que nós vamos seguir agora que nós estamos sem o nosso mestre aqui? Desceu o Espírito Santo sobre eles e instituíram, através
dos ensinamentos de Cristo que o cerne da igreja era ide e anunciar que o Messias veio e que se você aceitar que Jesus é teu Senhor e Salvador, você será salvo. Você será salvo, você fará parte de algo maior, que é a igreja de Cristo. E isso não era unilateral, não era único, né? Não era centralizado, era toda pessoa que aceitasse a Jesus. Toda pessoa que aceitasse era a igreja, fazia parte da igreja de Cristo. E ele falou, vá, anuncie a todos, batize a todos, batize para remissão dos pecados, para que a pessoa se arrependa dos pecados e comece uma nova vida com Cristo. E ensine ela o caminho correto, o caminho da paz, da justiça, o caminho que Jesus instituiu aqui na terra. Ele disse, do caminho do amor, principalmente. É o caminho que Jesus ensinou enquanto ele estava aqui na terra. A igreja primitiva, ela não tinha a intenção de crescer como instituição. Ela tinha a intenção de crescer em almas, de muitas pessoas aceitarem o Evangelho de Cristo. Se nós fôssemos fazer uma cronologia da igreja, nós vamos falar de Pentecostes, que era uma festa judaica em que estavam reunidos, segundo as Escrituras, cerca de 3.000 pessoas, segundo os estudos, e desceu o fogo de Cristo, né, em Pentecostes, e as pessoas foram batizadas em Cristo e ganharam autoridade, se converteram, 3.000 pessoas se converteram a Cristo lá em Pentecostes. Depois disso vem a conversão de Paulo, e Paulo, ele começa como ele já era um viajante, ele começa a fazer o quê? A ir nas cidades e colocar núcleos, né? Vamos dizer que hoje Paulo era a pessoa que ia formar os GRs da nossa igreja, né? Então vamos formar um GR hoje lá, um GR lá, e esses GR foram crescendo, isso foi se formando comunidades cristãs nas cidades por onde Paulo passava. Ele fez viagens missionárias para isso, ele já era alguém que ia de cidade em cidade para fazer trabalhos, então ele continuou isso mas com o cerne de Cristo, com a luz de Cristo. Então ele ia na igreja e falava de Cristo, pregava o Evangelho, deixava ali um núcleo que ia crescendo, que se tornava uma comunidade. A igreja primitiva, ela tem muito mais o conceito de comunidade do que de união num templo, né? Se reuniam em casas, traziam seus amigos, falavam as boas novas de Cristo e iam crescendo dessa forma. Aí Paulo foi e abriu a igreja de Roma, que Roma era o centro comercial do mundo na época, vamos dizer assim, né? Era a central comercial do mundo, era a maior cidade da Europa, talvez a maior cidade do mundo, né? E ele forma uma igreja lá, e essa igreja, ela chega num determinado momento, ela diz que ela é a igreja central, porque ela começa a se corromper, ela vai saindo da parte de ser uma igreja primitiva, comunitária, em que o maior objetivo é pregar o Evangelho, para ser uma instituição, porque é uma instituição em que a política tem vez e a igreja tem vez, o clero tem vez, e aí começa a reunir política com religião, e aí começa a ser uma instituição e não ter mais a função, vamos dizer, somente espiritual, mas tem um outro tipo de função. Dentro dessa função que a igreja de Roma dá, ela diz que o primeiro papa foi Pedro, porque era o discípulo que estava mais próximo de Jesus, né? Era o discípulo em que Jesus falou que era para ele começar a igreja, que era para ele começar as pregações. E aí começa a lenda que Pedro foi o primeiro papa, mas na verdade nós sabemos que o primeiro papa que teve depois de igreja como instituição foi o Papa Pio, né? Pio I é o primeiro papa que teve em Roma, já com a influência de César, com a influência de Roma, com a influência do império sobre a instituição igreja que estava se formando. Como começa a entrar
e virar uma instituição, começam a se avaliar as pessoas que vão entrar na instituição para serem os líderes. Então não era mais orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai perdendo a vez na orientação e vai ganhando a aptidão. Então, o professor Júnior é inteligente, então vamos colocar ele lá para fazer isso. O pastor Márcio é estudioso, vamos colocar ele lá para estudar as Escrituras. Nós vamos começar a ter uma formação institucional e não mais uma formação de caráter espiritual, né? E aí começa a formar essa instituição e surge o primeiro nome da igreja, que seria a Igreja Católica. Se você pesquisar o que significa católica, significa universal. Então quer dizer, a primeira igreja universal, quer dizer, dali surgiriam as ordens para todos os cristãos da terra. Então ali surgiriam as ordens para todos os cristãos e ali se formaria como deveria ser a igreja. Então ela passa a não ter mais receber o Espírito de Cristo, ter revelações de Cristo, mas ela passa a ter a instituição igreja, em que ela diz assim: não, nós vamos lá para nos reunir, vai ser desse jeito. Quem já teve oportunidade em uma missa católica sabe que é um ritual, não é uma coisa que deixa aberto você a oração, a receber o Espírito Santo. É um ritual, é o sinal da cruz, agora vamos fazer isso, agora é essa oração, agora é aquilo, e assim receba a palavra e aqui termina. É assim que funciona, começou a funcionar, como um ritual e não mais como algo que pudesse receber o Espírito Santo. Essa aula de hoje é uma aula que nós damos uma pincelada sobre como se formou a igreja nos primeiros momentos, mas assim que nós nos reunirmos e nós encerrando a igreja, nós encerrando a escola de princípios, nós damos uma aprofundada muito maior sobre a igreja lá na escola teológica, sobre como se formou a igreja passo a passo. Eu espero que você tenha gostado, né, dessa primeira pincelada. Espero que você se aprofunde estudando sobre a igreja, para você saber que a igreja é muito maior do que um simples templo. A igreja é você, sou eu, que as pessoas que nós conseguimos atingir falando de Cristo. Eu peço que Deus abençoe a tua vida, que você seja muito feliz, que você esteja em paz nesse momento em que nós estamos vivendo uma incerteza sobre o mundo, e que essa incerteza sobre o mundo dê somente uma certeza a você, que você está salvo em Cristo Jesus e que Ele está contigo em todos os momentos. Ele está direcionando a tua vida, Ele vai te abençoar, te proteger e vai fazer a tua casa ser uma casa de bênçãos. Senhor Deus, eu agradeço por essa aula de hoje, em nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estão assistindo, abençoa as famílias, as casas de todos da Igreja Embaixada. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção e proteção, que nós possamos aprender com esse momento difícil em que a terra está passando, mas que principalmente a nossa fé se fortaleça em Jesus Cristo e o Espírito Santo tome conta de tudo o que fizermos. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal.